Estamos com a Solange Rodrigues, que é assessora do ISER Assessoria. E ela é uma das pessoas que contribuiu na organização e na constituição do texto base do 14º Intereclesial. Então, ela é uma das assessoras do nosso Intereclesial e nós temos 13 equipes de serviço, de oficinas de debate que vão debater os desafios do mundo urbano, ver, julgar à luz da fé, esses desafios que estão presentes aí, que nós somos comunidade eclesial de base, portanto, como igreja, como comunidade de fé, nós podemos fazer essa nossa intervenção. E no final de todo este encontro vai ter a questão do agir. Propostas que as comunidades eclesiais de base irão votar, aprovar para o nosso agir, pelo menos nos próximos 4 anos, na intervenção para reencantar este mundo urbano e enfrentar os seus desafios. E a Solange foi escolhida para ser a nossa assessora da chamada Grande Plenária para ajudar a sistematizar esse agir. Qual é a sua expectativa para esse 14º Intereclesial e como que você vê, Solange, essa ação das comunidades no enfrentamento dos desafios do mundo urbano para o seu reencantamento? A expectativa é muito positiva na medida em que as comunidades se articulam, se organizam para celebrar toda a sua caminhada dos últimos anos, sua história, sua trajetória, suas experiências, as lutas e as dificuldades também. Então esse é um momento bonito de celebração e de repensar como que a gente pode transformar as cidades em lugar de bem viver, de bem conviver. Nós sabemos que as cidades hoje elas estão organizadas de uma maneira que não favorece o direito das pessoas, elas estão organizadas no sentido de aumentar o lucro, elas estão em função do grande capital, mas a gente sabe que quem habita a cidade quer transformar essas cidades e pode fazer frente a esse domínio do grande capital a partir da organização na base, a partir das organizações populares, da organização social. E as comunidades eclesiais de base, elas têm uma larga experiência, né, que tem já contribuído com a organização e a transformação das cidades e com a defesa dos direitos. Eu queria destacar, em especial, a própria vivência comunitária, criar laços entre as pessoas num mundo em que vigem valores como individualismo, consumismo. Então, as comunidades eclesiais de base, elas têm vivências de partilha, de compromisso com a realidade, de compromisso com as pessoas, e isso é algo que pode transformar as cidades. Outra coisa importante também da experiência das SEBs, além da própria dinâmica comunitária, é a atenção ao que está acontecendo na realidade. A gente não pensa, essa ideia de igreja em rede, ela está em função também de fazer com que apareça, transpareça que Deus habita a cidade. E Deus habitando a cidade só quer que as cidades sejam bons lugares para todas as pessoas. Então as comunidades eclesiais de base, nessa dinâmica mística, nessa espiritualidade, elas têm feito com que as cidades sejam melhores. Outra questão importantíssima das SEBs, eu acho, é a experiência ética, o compromisso ético das pessoas que compõem as comunidades. E essa preocupação, então, em fazer com que a dinâmica da vida social esteja em função do direito e não em função dos interesses individuais, é também um patrimônio das SEBs. E isso pode, de alguma maneira, interferir nos destinos das cidades. Então, eu espero que, a partir dos debates dessas 3.300 pessoas espalhadas nas 13 praças, nas 13 mini plenárias, possa trazer bastante ideias novas, contribuições, experiências, para fazer com que as SEBs, nos próximos anos, elas se comprometam cada vez mais em transformar o mundo urbano em um bom lugar de viver e conviver. Pensando que esse mundo urbano, ele extrapola os limites das cidades, ele também atinge as pequenas cidades, as médias cidades, o campo, porque a dinâmica do mundo urbano, da comunicação, da internet, enfim, das mídias sociais, ela está presente em todos os lugares, ela não está restrita aos limites geográficos das cidades.